Batman é sinônimo de sucesso tem décadas. O personagem da DC divide com o Superman a fama de mais popular dos quadrinhos. Eu posso até estar enganado aqui, mas a impressão que eu tenho é que, na verdade, o Batman é ainda mais popular ainda, né, do que o Superman. Se for contar pela quantidade de filmes, dá Batman na cabeça, com certeza. Então a gente tem lancheiro do Batman, cartão de crédito do Batman, Lego do Batman. É tanto produto que não dá nem pra listar aqui. O que o Batman também tem, sabe o que é? É um segredo. Existe uma regra secreta dentro da DC que não podia vazar pra ninguém. Agora, o ex-chefão da editora resolveu contar tudo. Será que você imagina que segredo é esse? Vamos lá. Hey, Nerd, Peter aqui. Bom, quando o Batman apareceu nas revistas, a DC nem estava preocupada com esse lance de super-herói. Não era assim na época, né? Tanto é que o Batman estreou na revista Detective Comics, que é uma publicação que tinha basicamente naquela época histórias de detetives, de crimes sendo solucionados. Aí do nada alguém pensou, caramba, bora botar agora um detetive fantasiado de morcego largando azeitona nos bandidos? Deu muito certo, concorda? Tanto foi que o Batman ganhou revista própria no ano seguinte. Botaram um detetive de morcego, largando, cancelando o CPF, né? De lá pra cá a gente teve mais de 80 anos consumindo as aventuras de um cara vestido de mamífero voador. Parou pra pensar nisso? Bem que pode, né, galera? Batman teve quadrinhos, filmes, séries, jogos eletrônicos, animações, programa de rádio, podcast. O que você pensar, teve coisa com Batman. Pode pensar, ok? Qual o segredo desse sucesso? Não sabe, né? Pois é. Dan Didio sabe a resposta e você vai descobrir isso agora nesse vídeo. Então se você curte assuntos como esse, você quer apoiar esse canal para sempre trazer para vocês conteúdos nerdísticos, capricha nesse like, se inscreve nesse canal, ajuda esse canal a cada vez crescer mais para trazer mais conteúdo para vocês, ativa essa notificação, aí sim, aí você vai estar um nerd informado, sempre informado do que está acontecendo, vai pro cinema manjando tudo da parte canônica. A gente faz o trabalho de mastigar notícias e trazer para você. Obrigado pela tua participação, obrigado mesmo, vamos lá. Bom, chamei a vinheta e acabei deixando você no vácuo, né? Afinal, quem é esse tal de Dan Didio, Peter? Dan Didio, ele chegou na DC Comics, em 2002, já pela porta da frente, chegou pegando um lugarzinho na janela. O cara chegou, sentou na janelinha como vice-presidente editorial da DC. E ele também escreveu alguns arcos por lá, como por exemplo Superboy e Vingador Fantasma. Mas a função dele era comandar as publicações. O Dan Didio foi subindo no cargo e se tornou editor da DC Comics entre 2010 e 2020. Durante uma década inteira, foi ele que dizia o que podia ser publicado e o que não podia ser publicado. E como seria publicado. Se você ler alguma coisa da DC naquela década, seria alguma coisa que teve a mão do Dan Didio. Tipo, isso aqui pode, né? Isso aqui não pode. Então foi assim. Ou seja, esse cara manja muito dos bastidores da DC. Manja demais. O Dan Didio, ele foi demitido em 2020 durante uma reestruturação da editora. Aquele troca de cadeiras lá dentro foi intensa pra caramba. E foi nessa vez que ele foi mandado embora, durante essa troca de cadeiras. Então assim, ele ficou 2 anos em silêncio, mas agora ele resolveu soltar tudo que ele sabe sobre os heróis da DC. Boca no trombone. E é aí que a gente chega no Batman. Então assim, o ex-editor da DC revelou que o personagem é disparado, o que mais vende quadrinhos da editora. Disparado. Não tem pra Superman, não tem pra Liga do X, não tem pra Novos Titãs, nada. Não tem pra ninguém. Batman é o campeão de vendas, ponto. Só que tem um segredinho aí. Sente só o que o Dan Didio falou em entrevista, abre aspas. Tínhamos uma regra, 1/3 do Batman. É isso. Não pode ter mais de 30% de sua linha associada ao Batman. Ok, o que isso significa? Significa que a DC publica X revistas de vários heróis. Batman e a Batfamília não podem ultrapassar de 1/3 desse X. É 1/3 desse total de publicações. Então, assim, se a DC tem 30 revistas saindo naquele mês, no máximo 10 tem relação com o Batman. E olha que o Batman tem revista doidada saindo nos Estados Unidos. Mesmo assim, tem essa limitação. Porra, e qual o motivo disso, né? Se o público quer mais revistas do Batman e o personagem vende, por que a DC não vai com tudo, pô? Bota 100% em revista do Batman. Então o próprio Dan Didio também explicou esse raciocínio dele. Abre aspas. Se 55% de sua linha é construída em torno de um personagem e na manhã seguinte todos acordam e dizem, sabe de uma coisa, eu não quero mais ler isso, certo, acabou pra você. É isso aí. É aquele lance que a tua avó dizia, né? Nunca é bom você colocar todos os ovos numa cesta só. Nunca ouviu tua avó falar nisso? É bom, mas agora você ouviu. Se a DC ficar dependente do Batman, um dia pode aparecer um personagem de outra editora que faça mais sucesso, as pessoas podem enjoar do Batman e aí já era. A DC afunda porque apostou a maioria das fichas no herói só, entende? É tipo um investimento, né? A gente sempre fala em investimento, fala, porra, não investe tudo num lugar só, diversifica a carteira. A DC pensa isso. Mas Peter, o Batman é eterno, né? Sim, o personagem tem mais de 80 anos, a gente sabe disso. Não vai sumir de repente, lógico, né? Ainda assim, nem sempre o Batman foi o campeão de vendas que ele é hoje. Essa virada começou lá nos anos 80. O Batman já tinha 40 anos de estrada nos anos 80.
Dá pra apontar que a chegada do personagem nos cinemas em 89, né, com o Tim Burton, acendeu esse interesse aí da galera, né? Tipo, fez com que a galera se interessasse mais pelo Batman. Daí pra frente o Batman, tipo, engatou na popularidade, lá com o Michael Keaton. Isso pode mudar? Naturalmente pode, galera. O que o Dan Didio percebeu também é que existe um negócio chamado de saturação. É tanta revista, tanta obra saindo sobre o Batman que o público pode cansar. Pode acontecer isso. Além do mais, é difícil manter a qualidade quando você tem uma produção em escala industrial. Uma coisa atrás da outra. Como é que tu vai manter qualidade? Como é que você vai ficar vendo tudo isso, sabe? Se o Batman pega, imagina, uma onda de histórias ruins, isso afeta a imagem do personagem e as vendas despencam. Pode acontecer. Numa leva só inteira, aí enjoa uma cacetada de gente. A gente viu algo parecido acontecendo com o CM. A gente tá vendo acontecer. É uma produção atrás da outra, com qualidade mediana pra baixo. Amanhã a Marvel quer lançar um baita filmão, pô, o público vai ficar com medo de pagar ingresso. Cansaço de público é um negócio real. A galera cansa sim, ok? Então, o que acontece? Batman vende muito, mas a DC se vê obrigada a publicar dentro de um limite. Ela perde vendas que ela podia fazer justamente para manter o padrão por muito mais tempo. Perde no curto prazo, mas ganha no longo prazo. É uma estratégia legal. E essa dica do Dan Didio vale para qualquer franquia, qualquer empresa. Depender demais de um único produto é furada. Explorar demais um único produto é você abrir, tipo, a galinha dos ovos de ouro, entende? Olha aí, quase que esse vídeo vira um vídeo do Nerd de Negócio, hein? Quase, hein? Você piscou e mudou de canal, quase, hein? Agora, deixa sua opinião aí. Tem alguma franquia que você acha que já deu o que tinha que dar? Pode ser cinema, anime, quadrinhos. Escreve aqui embaixo, tá? Qual empresa exagerou na dose? Comentem. Toca aqui, se inscreve no canal, pô, isso ajuda demais. Quando você se inscreve, acredita, um anjinho brilha aqui pra gente ficar feliz demais e a gente cada vez trabalha mais. É por isso que não para. Percebe que esse trabalho não para nunca? Por sua causa, que tá sempre com o sininho ativado. Valeu, galera. Fui!